Estamos aqui iniciando mais uma palestra virtual, online, agora junto com o grupo assistencial Espírita Flores de Jesus. Hoje nós vamos falar de amor ao próximo. Estamos aí a 5 minutos de começar a nossa palestra. Deixa eu só conferir se já está acontecendo a transmissão. Deixa eu conferir, eu estou tentando aqui por outro celular, que estou filmando com a câmera traseira. Vamos confirmar se está tudo ok nessa transmissão. Cleusa entrou, está todo mundo ouvindo bem, pessoal? Estão me vendo? O som tá bom? O volume? Quer que faz alguma modificação? Me dá um ok aí, por favor. Ah, sim. Então nós estamos mesmo posicionamento da câmera. Bom, vamos fazer um bate-papo, uma palestra, né? De aproximadamente 45, no máximo 50 minutos. E eu espero que consigamos. Deixa eu acompanhando aqui, caso haja alguma pergunta. Deslize para a esquerda para revelar comentários. Ok. Muito obrigado, então. A Cleusa está aqui com a gente. Vamos começar por uma oração para pedir a Jesus que nós tenhamos uma reunião proveitosa, que a gente consiga mais uma vez compartilhar esses ensinamentos e seguindo nessa nossa religiosidade tão gostosa, né? Que mesmo em momentos difíceis como este, em que nós não conseguimos estar presencialmente juntos, nós estamos por esse mecanismo que, ao meu ver, é uma grande ferramenta de comunicação, e a gente pode usá-lo para o bem e para realizar muitas coisas. Então vamos todo mundo levar o pensamento a Jesus, agradecer principalmente neste momento a oportunidade que nós estamos tendo de enfrentar dificuldades, de criar soluções, de buscar na cooperação e na fraternidade o alinhamento de nossos corações. Que aqueles que não estão conosco agora, que possam, nossos amigos e parentes, receber essas vibrações e sejamos nós instrumentos da paz, instrumentos do amor de Jesus na vida dos outros e na nossa própria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. 7h30, fizemos a nossa oração. Estou vendo que a Márcia está ali assistindo. Obrigado, Márcia, obrigado, Célio, pelo convite, pela oportunidade. Mais uma vez a gente está junto aí com a turma do Flores de Jesus. Peço só para confirmar se está tudo bem realmente com o áudio, se tem alguma coisa que a gente tem que modificar.
Ok. O tema que nos foi proposto, eu pedi para a Márcia sugerir o tema, porque na maioria das vezes nós, os palestrantes, escolhemos um tema da nossa preferência ou baseado na nossa intuição, e é o que chamamos de tema livre. O palestrante escolhe, mas eu tenho pedido já há algum tempo para que o coordenador das atividades da casa faça essa escolha e me passe o tema. Uma para a gente aprender mais, estudar mais, e outra também confiando nas intuições dos orientadores. E a Márcia me passou esse tema, amor ao próximo. Eu acho, não tenho certeza, que há uma infinidade de formas de abordarmos qualquer assunto que fale sobre o amor. Nós podemos classificar amor, falar sobre amor por um olhar mais filosófico. A gente pode falar de amor por uma perspectiva romântica, afetuosa. A gente pode falar de amor de várias maneiras, né? Mas eu escolhi um caminho que eu acredito que seja mais um, e não o único ou o correto, mas um caminho que a gente consiga analisar com racionalidade o aspecto do amor e também esse amor ao próximo, né? Então, a primeira coisa que a gente propõe aqui é: eu consigo aprender a amar? O amor é um sentimento que é construído, que é trabalhado dentro de mim, da minha personalidade, e ele pode sofrer mudanças, ele pode aumentar, ele pode se expandir, ele pode encolher. Eu posso deixar de amar, né? O que seria esse amor numa perspectiva racional? Como a gente pode olhar para nós mesmos e perguntarmos: eu amo? Eu sei amar? E por que amar? Existe alguma coisa que me faz considerar e precisar do amor para eu viver, para eu ser feliz? Eu preciso do amor, eu preciso amar as pessoas. Eu não poderia apenas me relacionar cordialmente com as pessoas, fazer uma negociação com elas de gentileza, de tomar lá da cá. Por que a gente tem que amar? Vamos buscar um pouco das explicações do nosso guia, do nosso modelo, Jesus. Quando lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, ele diz para a gente que nos dá um novo mandamento. Diz Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Muito provavelmente, a palavra amar já era conhecida, já estava nas escrituras que antecediam Jesus, o amor ao próximo. Já era recomendado amar o próximo como a ti mesmo. Eu não sei agora bem qual texto do Antigo Testamento consta sobre isso, mas já existiam as noções básicas do amor. Entretanto, Jesus, além de considerar que o amor é um mandamento, uma ordenação para a humanidade, ele também diz: assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que Jesus faz aqui é colocar uma forma, um modelo de amar, para que, seguindo este modelo, quando diante dos outros eu aplique esse modelo de amor. Então
denomina para nós como o guia do amor. Ele diz que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, da forma com que eu vos amei. Me imitem na hora de amar o próximo, de amar o outro. Me tome como parâmetro, como um paracleto, um paradigma. Como que Jesus amou? Essa é a pergunta que obviamente eu não vou responder aqui, mas a gente tem uma missão pela frente. Atrevo-me a dizer que essa missão de seguir os passos de Jesus na forma de amar é uma missão para alguns milênios à frente. Nós estamos ainda distantes até da compreensão de como Jesus nos amou. A gente tem que fazer um esforço para atuar no dia a dia, para compreender as parábolas de Jesus, os ensinamentos dele, para que nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, no relacionamento com o próximo, com as pessoas, eu vá tentando imitar e aplicar Jesus na minha vida. Então é um amor muito especial, um amor que suportou a traição, que suportou a dor, a agressão, a violência. É um amor que não media esforços para ir até para alcançar os outros. Se nós observarmos os evangelhos, a narrativa evangélica, Jesus ele pegava um barco, ele primeiro compõe uma equipe para atuar aqui na terra, ele constitui 12 discípulos e começa uma jornada extremamente proativa. Ele atravessava o mar da Galileia em busca das pessoas em sofrimento, ele curava doentes, ele ensinava ignorantes, ele alimentava as pessoas num amor que era um amor não só de mestre e de pai, mas um amor de amigo, de cuidador. Jesus ele não constrói o cristianismo, que lá na época dele nem assim se chamava, ele nem dizia que estava ali criando uma religião, mas ele constrói o evangelho em cima de ações e ensinamentos, sem medir esforços e sem fronteiras. Jesus, ao mesmo tempo que curava uma pessoa do seu círculo ali na Judéia, ele também tratava e abençoava o samaritano, que era considerado inimigo. Ele também cuidava do centurião, do funcionário, do empregado do centurião. Ele também perdoava o rico, o publicano. Ele comia com pessoas consideradas impuras. Então o amor de Jesus, ele não restringia o convívio com ninguém. Ele apenas ensinava apropriadamente a cada um, de acordo com o que cada um precisava. Então, podemos fazer assim uma derivação de que esse amor de Jesus, que busca o próximo, que ultrapassa fronteiras de toda a natureza para chegar até o próximo, esse amor proativo, ele tem uma medida certa de atuação, de adaptação a cada pessoa, a cada um que se esbarrou com Jesus. Um cego, ele ia até ele, outro cego, ele faz diferente, ele manda levantar e vir andando. Ou seja, alguns são necessários
um amor mais didático, uma atuação que precisa ter uma leitura adequada das necessidades do outro para não inundarmos o outro em afetuosidade prejudicial. Basta a gente pensar numa mãe que podemos dizer que é o amor mais próximo daquilo que seria o amor de Jesus, o amor de uma mãe por um filho, e imaginar como seria se essa mãe fizesse só gestos afetuosos de carinho com esse filho e não tivesse também uma atitude de educação, de correção dos erros desse filho. Então o amor de Jesus, ele é um amor que educa, ele é um amor que constrói, ele é um amor que quer ver e que deseja para o outro o crescimento espiritual. E, obviamente, há outras nuances desse amor de Jesus que nós nem fazemos ideia. Nós acreditamos, por exemplo, na doutrina espírita, que Jesus mantém o planeta Terra simplesmente com o seu amor. Mantém a estrutura, construiu todo o planeta, zelou da vida do planeta desde o seu princípio. Podemos até, antes mesmo, entender isso quando ele disse, isso está no Evangelho de João, antes que Abraão existisse, eu sou. Sinalizando para nós que Jesus é uma figura crística que precede a tudo que nós conhecemos, que não surgiu há 2000 anos atrás. Ele já zela por nós com o seu amor desde os princípios, desde quando, antes de se materializar o orbe, estávamos ainda vivendo no verbo, no comando, no logos de Deus, que aí é um assunto para outros debatedores mais experientes trabalharem. Dito isso, que o nosso modelo de amor ele tem que se alicerçar num guia, num modelo que é Jesus, então eu vou amar a minha esposa diferente do meu filho, diferente do meu amigo e diferente do meu próximo estranho. É lógico que vai haver diferenças, porém a base é esse amor de Jesus. É pautada nas características, nas qualidades desse amor. E aí vamos observar como Jesus se comportava. Precisamos estudar o Evangelho, compreender o Evangelho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, um doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mais ou menos como a lição anterior. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, o meu amor por Deus ele deve envolver todas as instâncias do meu ser. O meu sentimento, talvez ali ilustrado na palavra coração, mas também o meu espírito, a minha alma, na minha transcendência, e também de todo o meu pensamento, de todo o meu raciocínio, de toda a minha lógica, da minha intelectualidade. Então o meu serviço ao Senhor Deus, ele deve ser abrangente, em todas as manifestações que possam vir de mim. Eu não posso amar a Deus na igreja e fora dela, no meu trabalho, onde eu estou ali expressando os meus dons, os meus talentos profissionais, abdicar e abrir mão desse amor, dessa observância às leis de Deus. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus aqui agora acrescenta aquela fala que ele diz que o modelo de amor é o dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele acrescenta que o amor é uma lei e desta lei deriva todas as outras. Me permitam essa digressão. Se eu legislar para a minha sociedade e desconsiderar a lei de amor, provavelmente eu vou construir uma lei falha, que não resolverá os problemas sociais. A lei de amor é a base de todas as outras, é a base de todos os mandamentos. E ele recomenda, no segundo, que o meu amor deverá ser ao próximo como a mim mesmo. Ele se espelha, ele se coloca como guia do amor. E na hora de praticar o amor, eu devo sempre estar refletindo no amor que eu gostaria para mim, no amor que eu direciono a mim. Eu devo utilizar essa medida, essa ferramenta de valor para amar o próximo. Então, se eu não gosto que gritem comigo, se quando eu erro, eu gosto que as pessoas me ajudem a resolver este erro de uma forma pacífica, com orientações e críticas construtivas, com respeito, com paciência, com indulgência, me perdoando quando eu sou falho. Se esse é o nível de amor que tenho para mim, eu preciso, conforme orienta Jesus, ter esse mesmo nível para o outro. Amar o próximo como a mim mesmo. A gente pode dizer que o amor, ele concebe várias instâncias. O amor, ele é o bem, a benevolência, a fraternidade que eu devo ter para mim, a mansuetude que eu devo ter para mim, para que eu esteja bem e feliz. Eu também devo ter essa mesma conduta para o outro. Isso nos ajuda a medir. Então, quando eu estiver me relacionando, eu vou tomar uma atitude, eu vou encerrar algo com alguém, ou eu vou iniciar algo com alguém. Eu pergunto, se estivesse eu no lugar da outra pessoa, será que eu agiria da mesma forma? Será que eu gostaria que isso fosse feito comigo? Isso nem é tanto uma pergunta religiosa, é mais moral, filosófica, ética. Se eu não quero algo para mim, por que eu farei ao outro? Eu acho que isso foi o que Jesus também quis mostrar quando ele nos diz para amar o próximo como a nós mesmos. Eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala da lei de amor, que está no capítulo 11, é o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Eu vou ler aqui, porque eu não decoro, é muita coisa para decorar, e vou ler para vocês sobre a lei de amor. O item 8 do capítulo 11, ele diz o seguinte, sobre a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Pudéssemos resumir o cristianismo numa palavra só, essa palavra seria amor. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós sabemos que nós passamos por um processo evolutivo, onde, em certa fase do nosso caminhar evolutivo, agimos muito por instinto.
As nossas reações são baseadas em instintos, instinto de sobrevivência, instinto que nos faz fugir ou lutar, procriar. Na medida da nossa evolução, esses instintos, que são realmente muito importantes, eles vão se transformando, conforme aqui o texto, em sentimentos. O ápice desses sentimentos é o amor. Ele diz: em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não está dando para ouvir? Vocês não estão conseguindo ouvir? A Cleusa colocou aqui: infelizmente hoje não está dando para ouvir, que pena. Está baixo o áudio? Se alguém puder colocar nos comentários aí para a gente saber. Márcia? Bom, então nós temos uma trajetória até chegar no amor natural, de instinto para sensações, e uma boa parte dessa trajetória, essas coisas vão se misturar. Eu vou transformando ao longo do tempo os instintos em sensações que vão se misturando e depois se tornando sentimentos, até no ápice moral de tudo, o amor. E complementa a orientação: a lei de amor substitui a personalidade. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, o ser que ama, ele reconhece a sua individualidade, ele sabe que ele é um ser ímpar, porém, ele se mistura e se dá o mesmo valor de todos os outros. Então, aquele que ama é aquele que tem a humildade bem construída, e o valor que ele dá a si mesmo é o mesmo que ele dá aos outros. Há um corpo maior, há um corpo universal, um corpo que o faz se ver como um entre muitos, e não o entre muitos. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Então, olha só, esse item chama-se a lei de amor. No processo evolutivo natural da espécie, o amor é o ápice. E o amor que se torna universal, como o amor que Jesus tem por nós. Se a gente perder esse norte, se a gente perder esse raciocínio, mesmo não amando assim, nós vamos ficar perdidos. Vamos viver numa situação de desespero, porque a gente vai estar sempre se perdendo nos relacionamentos, porque perdemos o norte. Eu me permito essa confissão aqui. Quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, eu disse a ela que não deveríamos olhar um para o outro enquanto construindo o nosso amor, que nós deveríamos olhar para Jesus, porque Ele sabe como funciona. E nos nossos vários atritos que existiram, existem e existirão,
Sem Jesus eu posso me perder. Eu posso errar nos julgamentos que a gente sempre faz e esse amor pode ser prejudicado. Então, a lei, o amor é lei e o final de tudo é se considerar não só o indivíduo, o ego, mas um corpo maior que compõe todas as pessoas, todas as pessoas. Melhorou, ok. Então, temos o modelo Jesus, eu e os outros. Por que nós temos que sempre raciocinar e não acreditar que amor faz parte apenas de uma sensação, de uma emoção? Amor não é trabalhado no campo dos instintos e das emoções vulgares, que inclusive no cérebro corresponderia à parte mais central, o miolinho do cérebro. O amor é necessário que ele seja cultivado, criado, aprendido na parte cognitiva, no raciocínio. Por isso que a gente fala muito no Espiritismo em fé raciocinada. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não uma intelectualidade acadêmica, conhecimentos de física, química, etc., mas uma intelectualidade de sabedoria, de razão. Então, o progresso moral, os valores morais, eles vão acompanhar o progresso da razão, do raciocínio, da ciência? Olha que resposta interessante. Decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual. A partir do momento que eu consigo raciocinar bem, interpretar a verdade, é que eu vou agregando e evoluindo em moral, na direção do amor. Entretanto, às vezes, esse progresso moral nem sempre o segue imediatamente. Nós podemos evoluir intelectualmente, sermos co-criadores avançados de Deus, ciência avançada, tecnologia avançada, mas nem sempre o progresso moral vai acompanhar este progresso intelectual imediatamente. Mas sem esse progresso intelectual, sem essa sabedoria, o nosso amor não será aquele amor verdadeiro do Mestre Jesus. Eu li uma vez, ou ouvi numa palestra, que o amor, eu não sei onde que está escrito isso, mas que o amor sem sabedoria, ele é piegas. Ele é infantil e imaturo. É preciso aplicar a todo instante nos nossos relacionamentos a sabedoria. Saber calar no momento apropriado, saber falar no tom apropriado, saber o que falar, pensar corretamente, agir com humildade, cultivar o perdão, ser solidário. Então, há um monte de princípios que vão construir esse amor que exige de mim raciocínio. Esse raciocínio para saber o que é a fraternidade que eu acho que eu estou fazendo, se a solidariedade e a caridade que eu estou fazendo, ela é verdadeira, ou eu estou usando disso para me beneficiar, para aparecer, para adquirir status perante as pessoas. Então, é interessantíssima essa questão que mostra para nós que o amar,
ele é um processo pedagógico. Eu vou aprendendo, eu vou adquirindo sabedoria, eu vou alimentando a minha humildade, eu vou buscando a resignação, eu vou tentando ser um pacificador, eu vou aprimorando ao longo do tempo esse amor. No livro Amar Também Se Aprende, é um livro de Francisco do Espírito Santo Neto. Ele diz que o amor é a essência divina, energia, olha como ele coloca, energia que emerge de nossa natureza mais profunda. Ou seja, essa energia ela já existe em todos nós, independente do que estamos fazendo nesse momento. Porque não está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então, a essência da máxima bondade, do amor supremo, ela está em nós. E nós vamos trabalhando isso ao longo do tempo. E ele complementa: a onipresença celeste que vige em todos e em tudo. Então, toda a criação de Deus já contém a essência do amor, que vai se manifestar sempre de várias formas, mas em síntese, tudo deriva do amor. É para o amor que estamos indo, é do amor que viemos. E assim, Jesus coloca lá em João, no capítulo 14, quem vê a mim, quem me vê, vê o Pai. Então, olha que símbolo maravilhoso. Jesus se mostrou para nós e disse: vejam, vocês estão vendo Deus. É assim que Deus age. É assim que é o comportamento de Deus. E ele complementa: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, aquela essência divina que toda a criação de Deus contém, em Jesus, ela é maximamente ampliada e resplandecente. É a luz total, é o ápice desse desenvolvimento do amor, límpido, sem arestas para serem aparadas. Então, a base dos nossos estudos em relação ao amor envolve teoria e prática, como qualquer processo de aprendizado, né? A teoria ela está no Evangelho, porque é ali que aparece e se mostra Jesus como o guia, o modelo. Então eu vou usar daquele texto os parâmetros de ação da minha vida. E no convívio eu vou praticar, eu vou treinar, usando sabedoria e alimentando o meu sentimento. Eu vou treinando no convívio. Então o outro é fundamental, é importantíssimo para a minha evolução em busca do amor. E nesse convívio é que nós vamos praticar em relação ao próximo e a nós mesmos todos os preceitos de fé que esse contato com Jesus nos traz, porque é preciso ter fé, porque se eu ler Jesus sem fé, ele se torna um mero professor, mais um. É um homem que andou entre nós. Para eu elevar Jesus num patamar de semelhança máxima com Deus, quem me vê, vê ao Pai, eu necessito de ter fé, de acreditar, de confiar e de ser fiel a esses princípios. Fé, ela também tem a palavra fé, ela também tem na sua
raiz etimológica a palavra fidelidade. É uma busca que exige fidelidade a esse propósito. A minha justiça, os meus parâmetros de certo e errado, quando eu concebo esse amor de Jesus como sendo o meu caminho, Jesus é o meu caminho, a minha perspectiva de justiça também muda para com o outro. O outro pode errar, ele vai errar, como eu também. Ele necessitará, muitas vezes, de corrigenda, que vai variar de infinitas maneiras, de infinitas formas. Entretanto, eu não devo desejar o mal, odiar o meu próximo porque ele erra. Uma pessoa que comete um crime, que é julgada e vai para a prisão, ela já está recebendo a sua punição. Isso para não falar em outros desdobramentos da lei, que é a lei maior, que é a lei de Deus. E Jesus nos recomenda, inclusive, para não julgar, para não sermos julgados. Então, não há a menor necessidade de eu detestar e odiar. A pessoa já está recebendo a sua punição. Esse ódio, esse rancor, essa mágoa vai afetar a mim. Então, o amor também nos ajuda nos princípios de justiça e nos movimenta na direção da caridade ao próximo. Como Jesus fazia, como Jesus se movimentava na direção do próximo, buscando curá-los, alimentá-los, ensiná-los, tirá-los da ignorância. Quem é o próximo? Temos aí uns minutos. Quem é o próximo? Onde eu amar o próximo? Ok, quem é esse próximo? Vamos pegar uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus recebe essa pergunta. Tem duas perguntas do doutor da lei para Jesus na parábola do bom samaritano. Vamos ler aqui rapidamente. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Veja, a intenção das indagações era sempre para cutucar Jesus, para ele cair em contradições e ser preso. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus, sábio, pergunta para ele, responde para ele perguntando: que é que está escrito na lei e o que é que você lê nela? O que a lei diz? E principalmente, como você interpreta? Porque o que está na lei é uma coisa, mas a sua interpretação pode ser totalmente deturpada. Me diz. E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Nesse momento eu acho até que Jesus ajeita a bata, a túnica, dá uma sentada, uma acomodada na cadeira, porque lá vem uma lição para o universo. E ele conta para que aquele doutor da lei conseguisse entender uma das parábolas mais lindas que existe, que é a parábola do bom samaritano. Então Jesus vai dizer que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, saía do lugar sagrado para o lugar impuro, menos sagrado, pelo menos, esse homem caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto.
E aconteceu que em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Obedeceu aos seus princípios, que o sacerdote naquela época não podia se abeirar de um morto que não fosse conhecido pelo risco de se contaminar com impurezas. Depois um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. O levita era o que zelava de todos os ritos litúrgicos da lei, ele que preparava o templo, ele que dava cabo ao que estava na lei, era um entendedor da lei. Mas também, apesar dessa parte racional do levita, que conhecia a lei de Deus, ele passa adiante. E um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Então, o primeiro sentimento que antecede e deve anteceder a bondade é a compaixão. E é um samaritano, que naquela época era tido como um povo rude, mal educado, inimigo, que não poderia haver para os judeus do sul bondade naqueles samaritanos. Jesus coloca que esse sim foi o que parou e cuidou do homem ferido no chão. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele, se dedicou. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ou seja, o samaritano seguiu a lei de Deus em todas as formas que ela comporta, de todo o teu coração, compaixão, de todo o teu entendimento. Ele teve que pensar, cuidar, estabelecer estratégias de cobrir as feridas, usar azeite e vinho, depois colocar no cavalo, levar à hospedaria. Então, esse samaritano, ele exerce todas as leis, as ações que estão de acordo com os máximos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual destes 3, pergunta Jesus, parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Vejam, Jesus, ele não pergunta assim, qual era o próximo do sacerdote? Quem era o próximo do levita? Quem foi o próximo do samaritano? Ele pergunta, quem foi o próximo daquele que havia sido agredido pelos ladrões? Ele inverte a lógica, porque eu sempre quando ouvimos ame o teu próximo, nós vamos pensar numa necessidade de eu amar alguém menos favorecido, infeliz, miserável, sofredor. Mas Jesus aqui coloca o inverso. O meu próximo é o meu Salvador. O meu próximo é aquele que vai cuidar das minhas feridas. O alívio do meu sofrimento está no meu próximo. Seja ele quem for e onde ele estiver. E basta a gente fazer uma leve reflexão sobre a importância das pessoas suportando nossas vidas, cuidando das nossas vidas, produzindo coisas para que vivamos melhor, desde sempre.
o mundo ele só existe no modelo, no formato que é e se sustenta assim porque há cooperação, há fraternidade entre as pessoas, há pessoas cuidando das outras. E o doutor da lei vai dizer que o próximo do caído era aquele que usou de misericórdia para com ele, que era, na situação aqui da parábola, o mau, o renegado, o menos puro. Então, quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Onde ele está? Jesus então vai dizer, então vai e faz o mesmo. Essa é a mensagem para nós em relação ao amor ao próximo. Agir como o bom samaritano, sabendo que muitas vezes eu não estou sendo o samaritano, eu estou sendo o homem caído. E o próximo vem e me socorre. Quando a gente, por exemplo, fala de perdão, a gente vai pensar, quem me machucou? Quem me magoou? Quem me ofendeu? Para que eu possa tentar perdoá-lo. Entretanto, muitas vezes sou eu quem ofende, quem magoa, quem agride. E eu preciso da indulgência, do perdão do outro para comigo. Isso faz com que a gente faça a caridade, a fraternidade, sem aquele ar de eu sou bonzinho. Nos ajuda a partir para esse movimento do coração com o ar de eu preciso das pessoas, eu sou carente do afeto e do amor dos outros, então nada mais justo que eu também dê afeto e amor, nada mais justo que eu também cuide do outro, porque eu sou cuidado o tempo todo, por Deus, pelos profetas, por todos os mensageiros, pelos espíritos superiores e inferiores. Nós vivemos uma interdependência e precisamos uns dos outros. Então, quem é o próximo está lá. A explicação na parábola do bom samaritano. O áudio voltou a ficar baixo de novo, pessoal. Vou terminar falando um pouco da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização que seria a facilitadora, que, além de outras, de uma instituição que poderia e que pode e está facilitando essa experiência de amor ao próximo sem restrições e sem fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras nasceu em 2009, ela iniciou suas atividades principalmente atuando na África, começou em Moçambique, que está entre os 15 mais pobres países do mundo, e hoje a Fraternidade Sem Fronteiras acolhe crianças em situação de risco alimentar, risco de saúde, risco de falta de moradia, de saneamento básico, coisas que a gente conhece no nosso país, mas as proporções naquele local são muito maiores. Então, quando a gente se pergunta sobre amar o próximo, a gente tem que se perguntar também como anda as crianças, as pessoas do nosso planeta. Porque hoje a gente sabe mais do que nunca, não há limites, né? Não há fronteiras nos separando dos outros. Um problema que surge do outro lado do mundo chega até nós. Está aí o coronavírus para comprovar isso para a gente. Então, da mesma forma, é impossível a gente achar que uma criança pode passar fome e necessidade básica de vida na África ou aqui no Brasil e
a nossa sociedade ela vai evoluir e crescer independentemente disso, da resolução desses problemas. Então a gente precisa amadurecer, que o nosso amor ele tem que começar, ele precisa ultrapassar as fronteiras. E a Fraternidade Sem Fronteiras ela viabiliza isso. Então, crianças com grave desnutrição, uma população que passa muito fome. Em Madagascar, por exemplo, a realidade lá foi tão grave que a ONU chamou a atenção, a organização, o seu setor de alimentação da ONU chamou a atenção que deveríamos tomar uma atitude urgente em Madagascar. Esse é o presidente da organização, o Wagner Moura. Todo ano várias caravanas vão a esses locais. Esse ano, por conta do coronavírus, esse processo ficou um pouco complicado. E a gente participa das caravanas de saúde, presta atendimento médico, odontológico, tanto no Brasil quanto na África. Então eu deixo para a gente finalizar, antes da oração, essa mensagem para operacionalizarmos um sacrifício, se preciso for, o nosso amor ao próximo. Começando dentro de casa, tolerando para sermos tolerados, amando para sermos amados em casa, cuidando dos nossos próximos de perto, mas também não esquecendo dos nossos próximos mais distantes. Se você quiser ajudar, busque lá na internet, depois, o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Esse é um momento muito delicado, porque as caravanas foram suspensas, o dólar compromete muito a conversão de recursos nossos aqui dos padrinhos que contribuímos em real, mas para chegar a essas pessoas é convertido primeiro para o dólar. Então a fraternidade passa por um momento muito delicado, muito comprometedor, e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então visita lá na página fraternidadesemfronteiras.org.br e estenda o seu amor ao próximo. Bom, agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço também a Márcia e o Célio pelo convite para que estivéssemos juntos aqui nessa live, nesse bate-papo sobre amor ao próximo. Espero não ter sido muito prolixo e viajado muito na maionese. Peço também desculpas pelo áudio, que parece que em alguns momentos ficou baixo. A gente vai tentar corrigir isso. E espero que a gente continue vivenciando e aprendendo a amar cada vez mais, seguindo essa religião maravilhosa que nos ajuda, de base cristã, que é a doutrina espírita. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque foi, para mim, aquela orientação que mais instigou a minha razão, o meu raciocínio, na direção de aprender a amar e de nos ajudar a sermos mais amorosos e fraternos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a oportunidade do trabalho, do estudo, agradecer a família que nos cerca, agradecer as pessoas que são os nossos amigos, mas agradecer também àqueles que não concordam conosco, agradecer aos nossos inimigos, àqueles que nos criticam, porque talvez desta maneira consigamos perceber os nossos erros e mudarmos para melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite para vocês. Fiquem com Jesus, fiquem com Deus e nos vemos, se Deus quiser, em breve, torcendo para que passe logo esse momento difícil de recolhimento que a gente está vivendo, que tem os seus benefícios também. Grande abraço.